the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Azucas. Olá, quem estiver me ouvindo. Obrigada por ceder esse espaço para os relatos. Eu tenho um relato que eu gostaria de compartilhar, que foi a primeira vez que aconteceu comigo e foi recente, foi em março desse ano. E eu pensei em mandar para o podcast depois que eu ouvi aquele relato da moça que pegou o ônibus e era um lugar muito estranho, com pessoas muito estranhas, e eu lembrei disso que aconteceu comigo e eu resolvi compartilhar. Bom, em março desse ano, eu tive uma experiência que eu não sei dizer. Não foi espírito, não foi de OVNI nem nada. Na verdade, foi uma coisa assim que eu não consigo explicar. Sinceramente, não consigo explicar essa situação. Eu moro no Distrito Federal agora e eu trabalho num lugar aqui no DF que se chama CIA, que é o Setor de Indústrias de Abastecimento. Então, aqui é um lugar que as pessoas vêm só para trabalhar. As pessoas não moram por aqui. Aqui só tem empresas e comércio, não é um lugar que as pessoas vêm para alugar apartamento, nem casa, nem nada. Aqui não tem apartamentos nem casa. E aí, quando eu saio da empresa um pouquinho mais tarde, eu encontro uma gatinha que fica aqui, perambulando por aqui. Eu sempre fico muito preocupada, porque como as pessoas não moram aqui, as pessoas só vêm trabalhar, eu fico pensando se tem algum vigilante que dá comida para essa gatinha, alguma coisa assim. Então, de vez em quando eu trago petiscos na mochila para dar para essa gatinha comer. Teve um dia que eu estava saindo do trabalho e eu fui até um supermercado que tem aqui próximo comprar algumas coisas para casa. E na volta do supermercado eu encontrei essa gatinha. Ela estava correndo assim pelo esgoto, aí eu tentei me aproximar dela, ela é bem arisca, né? Então eu deixei um potinho com petiscos perto de onde ela estava e eu fiquei ali olhando, esperando para ver se ela comia. Ela comeu e aí eu fiquei ali, né, para poder pegar meu potinho de volta e trazer mais para ela depois. Depois que ela terminou de comer, ela foi para uma arvorezinha, ela se escondeu numa árvore perto da parada de ônibus. E eu fui atrás e aproveitei ali e já fiquei na parada perto da árvore, assim, olhando para a gatinha e esperando meu ônibus. Eu já tinha perdido um ônibus, que eu normalmente pego para ir para casa, por causa dessa saga de eu alimentar essa gatinha e tudo. E eu estava esperando o próximo. E aí, eu estava olhando num aplicativo, né, de GPS de ônibus no meu celular para ver se meu ônibus estava chegando. E o aplicativo estava apontando que sim, que ele estava demorando uns 10 minutos para chegar. Então vou esperar aqui o meu ônibus passar. Então eu fiquei ali na parada olhando, né, para ver se meu ônibus passava.
E aí, eu me descuidei, olhei pro meu celular pra ver, tipo, exatamente em que parada do GPS o ônibus estava, apontando que ele estava 10 minutos. E aí, foi muito rápido, muito, muito rápido. Eu levantei e o meu ônibus já tinha passado. Tipo, eu vi o ônibus saindo da parada e descendo a rua. E aí eu fiquei assim, nossa, como eu não vi esse ônibus passar? O ônibus passou e eu fiquei. E aí eu fiquei muito brava. Fiquei frustrada, né? Chateada de ter perdido o ônibus. E aí eu pensei, eu vou descer a rua, porque descendo a rua, virando a esquina, tinha a próxima parada de ônibus, e naquela parada específica passava um outro ônibus que eu poderia pegar. Então eu resolvi, eu vou descer, né, para aquela outra parada e esperar o próximo ônibus. E aí eu olhei, né, pra cima de novo, né, guardei meu celular, olhei, e aí eu vi na parada que eu tava ainda, né, perto do supermercado, eu vi eu lembro do ônibus, especificamente que ônibus era. Eu vi o ônibus da Cidade Ocidental, que é um lugar que fica aqui, né, próximo do DF. Eu vi o ônibus da Cidade Ocidental e uma filazinha, né, pra entrar no ônibus dos passageiros. E eu olhei para um rapaz que tava nessa fila, que ele era um rapaz que ele tava com uma blusa verde, tipo verde bandeira. Ele tava com uma blusa verde bandeira, uma mochila preta nas costas, com detalhes vermelhos. Ele era careca, ele tinha uma barba cheia e grande, e ele usava um óculos quadrado preto. Eu olhei para esse rapaz na fila. Eu acho que eu olhei mais pelo destaque, né? Porque ele estava usando uma blusa verde bandeira, bem destoando de todo mundo. Eu olhei e eu consegui ver o rosto dele, porque ele estava olhando pro lado, né? Mas eu vi ele de costas, basicamente, na fila do ônibus. E eu só ignorei. Não pensei muito sobre e continuei descendo a rua. Fui caminhando, descendo a rua, para poder virar a esquina e ir para a próxima parada. Como aqui só tem lojas e empresas, aqui não tem casas nem nada, então, depois de um certo tempo, isso já era tarde, isso já era mais de 8 horas da noite, não tinha ninguém na rua, tinha as pessoas na parada, os trabalhadores esperando para ir para casa, os ônibus e tal. Mas a rua em si, as lojas já estavam todas fechadas e não tinha ninguém circulando nas ruas. Então, enquanto eu descia a rua para ir para a próxima parada de ônibus, estava tudo vazio. Então, quando eu tava descendo, eu vi um rapaz correndo, subindo, tipo, em direção contrária a mim, como se estivesse correndo para ir para a parada, né, que eu tinha acabado de sair. E ele era exatamente o mesmo rapaz que eu vi na fila do ônibus da Cidade Ocidental. Ele era um rapaz com a blusa verde bandeira, mochila preta nas costas, careca, uma barba cheia, grande, e o óculos quadrado, preto. E assim, era o mesmo tipo corporal. Ele era, né, um pouquinho cheinho, mais alto que eu. Ele era tipo o mesmo físico, a mesma calça jeans escura, o tênis. Assim, eu olhei até, quando ele passou por mim correndo, eu olhei pra trás. E eu vi ele correndo pra parada. E eu fiquei, nossa, o que aconteceu? Eu fiquei assim, meio, gente, será que eu vi duas pessoas extremamente parecidas? Será que... assim, eu fiquei muito... Assim, foi uma coisa muito estranha. Mas eu pensei, ok, podem ser duas pessoas muito parecidas, né? Extremamente parecidas, com um estilo parecido, vestidas parecidas. Foi isso. Aí eu virei a esquina e fui pra parada na frente da feira. Esperar o ônibus que passaria lá, né? Que também serviria pra mim, pra eu ir pra casa. Aí eu parei na parada e eu ia mandar uma mensagem pro meu namorado. Ia mandar uma mensagem pro meu namorado falando, tipo, nossa, aconteceu uma coisa muito estranha, eu acho que eu vi duas pessoas iguais e não sei o que aconteceu. E aí eu levantei o rosto de novo pra parada e, nossa, juro, eu não sei explicar, mas aquele mesmo ônibus que estava pegando pessoas na parada de trás que eu estava, o ônibus da Cidade Ocidental, ele parou na parada de frente da feira e começou a entrar os passageiros da feira, que estavam na parada da feira. E quando eu olhei, o cara tava na fila, o mesmo cara, blusa verde bandeira, mochila preta com detalhe vermelho nas costas, careca, barba cheia, grande, óculos quadrado com aro
preto, calça jeans azul escura, a mesma pessoa, do mesmo jeito, parada na fila. E aí eu olhei e eu não acreditei. Eu falei, não é possível isso. Será que o cara que correu em direção contrária a mim voltou correndo pra essa parada e eu não vi? Eu até fiquei olhando, eu comecei a observar dentro do ônibus pra ver se tinha alguém muito parecido com ele. Se aquele cara da outra parada, né, que eu vi entrando, se ele já tinha entrado e era outro cara muito parecido com ele que tava entrando no mesmo ônibus. Eu comecei a olhar dentro do ônibus pra ver se eu via ele. Eu até me aproximei assim e não tinha, ele não tava dentro do ônibus. Não era um outro cara parecido subindo no mesmo ônibus, era como se fosse o mesmo cara. Ai, foi uma situação muito estranha, muito estranha. Eu simplesmente vi o mesmo cara 3 vezes, tentando ou fazendo a mesma coisa, não sei. Eu só sei que era o mesmo ônibus da cidade ocidental. E eu vi esse mesmo cara 3 vezes. Foi uma situação muito esquisita, porque assim, mesmo que fosse o mesmo cara, por exemplo, eu tava descendo a rua, ele passou correndo por mim, e aí eu olhei pra trás, eu vi ele correndo pra parada. E aí eu cheguei na parada da frente da feira e de repente ele voltou correndo de uma vez pra pegar o ônibus que ele queria. Por que ele sairia da fila na primeira parada se ele ia pegar aquele mesmo ônibus? Como é que ele veio correndo na direção contrária, sendo que ele tava lá atrás, sendo que eu vi ele lá atrás na fila do ônibus? Eu não sei, eu só sei que foi uma situação muito esquisita que aconteceu comigo. Eu não sei explicar, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que foi isso, assim, foi... Eu lembro tão bem das características desse cara justamente por isso. Porque eu vi ele várias vezes. Em um pouco espaço de tempo, pouquíssimo espaço de tempo, assim, questão de minutos. Porque não é muito longe uma parada da outra, assim, tipo... É um pouco longe, claro, é uma questão de um quarteirãozão e vira a esquina. Mas ainda assim, não teria... Eu não sei explicar. Não sei. Enfim, é isso. Obrigada, Lucas, por ceder o espaço para me ouvir e eu espero ter contribuído para o seu podcast. Desejo muito sucesso para você, para os seus projetos e é isso, obrigada. Você tem 2 novas mensagens. Boa tarde, Zoucas, tudo bom? Eu sou vigilante noturno, trabalho todo dia das 9 da noite às 5 da manhã. E isso que aconteceu tem mais ou menos uma semana. Nunca tinha acontecido algo igual a isso. Aconteceu algo próximo, mas igual não. Como todo dia eu saio pra rondar, fazer as rondas, e faço minha oração. E nada demais, normalmente não acontece quando eu faço a ronda. Eu moro na cidade de Garça, no interior de São Paulo. E sou morador novo aqui, eu era de São Paulo. E vim pra Garça. Esse trabalho de vigilante noturno tem pouco tempo que eu trabalho com isso, mas estou gostando da área. Um certo dia acordei não muito bem, com dor de cabeça, e fiz tudo o que eu tinha que fazer conforme o meu dia. Chegou no horário de trabalhar, saí para trabalhar. Normalmente eu divido minhas rondas assim. A minha ronda, ela dura mais ou menos 1h20, 1h30. Cada ronda, a cidade aqui, a ronda que eu faço é grande, porém a cidade é pequena. E fiz a primeira ronda, tudo bem, era uma noite fria, né? E aqui é muito fácil de ter neblina, próximo de mato. E só que esse bairro, particularmente, que aconteceu o fato, ele é um bairro novo. Tem pouco tempo que o pessoal estão fazendo casa. Então, mais ou menos, tem 50% de casa pronta e os outros 50% é espaço aberto. E
casa no término, que tá com muro e não terminaram ainda de fazer. Já fiz minha primeira ronda e a segunda ronda tranquilo, calmo. E quando eu passo em algum lugar, vejo algo diferente, eu paro a moto, às vezes desço da moto, pego a lanterna e clareio. Felizmente aqui não é uma cidade perigosa. Tem algumas coisinhas, mas não é uma cidade perigosa. Aí eu fiz minhas duas primeiras. Parei por volta de umas 11 horas da noite e descansei um pouco aqui em casa. Aí saí para fazer a segunda ronda. Saí era por volta de umas 1h da manhã. Aí fiz a ronda tranquilamente. Passei por todos os bairros aqui que eu faço minha ronda. E chegando lá, esse daí é a minha terceira ronda. Normalmente eu faço entre 4 e 5 rondas por noite. Chegando lá, nesse bairro aí, eu senti algo diferente quando eu passei. Sabe quando você passa em algum lugar ou em alguma rua e você sente que tem alguém olhando pra você, alguém que talvez você tenha passado próximo do algo, da pessoa ou do ser e você não percebeu. Normalmente eu não sou de ver nada. Eu até sinto algumas vezes ou algo que passou perto de mim ou algo que tá me olhando assim, mas nunca vi nada. Aí fiz minha terceira ronda normalmente e terminei. Aí eu tenho mais um descanso de uns minutinhos e depois fiz a minha quarta ronda. E com isso passei nos bairros anteriores. Quando chegou nesse bairro, que é o bairro novo, que é o bairro que eu normalmente sinto algo diferente, eu vou explicar mais ou menos como é esse bairro. Ele é próximo de um local cheio de mato, porém é um bairro bonito, até que bonito, porque tudo pavimentado, as ruas são bem largas, sabe? O lado das ruas é mato, porém é um mato baixo. Então, o que aconteceu? Eu entrei no bairro para fazer a ronda, para apitar, e vi que tinha uma pessoa parada numa rua mais para baixo, mais próximo do mato. O meu trabalho é o quê? Ir até a pessoa para saber o que acontece, porque eu sou um vigia noturno, eu trabalho particular e quando tem alguém próximo de alguma casa assim, eu tenho que ficar um pouco mais perto. Aí eu passei por essa pessoa, olhei no olho dessa pessoa, essa pessoa olhou no meu olho, só que eu voltei. Era um cara, sabe? Com bermuda, chinelo, camiseta, boné. E tava segurando uma garrafa de bebida alcoólica pequena, redonda na mão. Aí eu peguei e voltei. Aí eu perguntei, amigo, tudo bom? Você precisa de alguma ajuda? Tô vendo que você tá aqui na rua a esse horário. Era por volta de umas 3:30 da manhã. Eu achei estranho. Falei, tô vendo que você tá aqui. Você precisa de alguma ajuda? Ele, não, é que eu me perdi. Eu não sou desse bairro e não tô conseguindo sair daqui. Não conheço muito bem aqui, não tô conseguindo sair daqui. Aí eu expliquei pra ele como que é a saída. Não era uma coisa difícil. E expliquei pra ele. Aparentemente ele tá meio alto, se vocês me entendem, meio bêbado. E aparentemente. E eu expliquei pra ele. Aí ele agradeceu
e foi subindo como se tivesse seguindo por onde eu expliquei a saída. Ninguém na rua, frio e neblina. É aquele tipo de neblina que você olha para as luzes dos postes e você percebe que a neblina tá baixa. Mas eu uso lanterna, tem as lanternas da moto. Então eu subi como se eu estivesse continuando fazendo minha ronda dentro do bairro. Só que fica um negócio na minha cabeça de que eu não confiei nesse cara, não confiei ao ponto de saber que ele não ia conseguir sair de lá, sair do bairro. Fiz a ronda em algumas casas, faltou uma casa que era para eu fazer ronda, só que eu pensei comigo, eu vou descer até onde está esse cara e vou oferecer uma ajuda de novo. E não sei se foi certo ou errado, eu ofereci para ele de tirar ele do bairro e colocar ele do lado de fora do bairro. Felizmente, eu já vou adiantar que não aconteceu nada comigo. Aí faltando uma casa para eu terminar a ronda, voltei na onde que o cara tava. Eu vi que ele tava andando, mas não tinha saído muito do lugar de onde eu vi ele a primeira vez. Aí eu voltei lá. Falei, amigo, você tá com alguma coisa na cintura? Você tem algo aí pra que possa machucar alguém? Aí ele levantou a camiseta e falou, não tenho nada, só tô com a minha garrafa aqui e eu só queria sair daqui do bairro. Daquele jeito de quando a pessoa tá meio alta. Aí eu falei, faz assim, só levanta a camiseta pra me dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada na sua roupa e eu te levo até o lado de fora do bairro, fica um pouco mais fácil pra você se encontrar e seguir pra onde você quer ir. Ele disse, você me ajuda a sair daqui? Eu falei, ajudo. Aí levantou o boné, levantou a camiseta, mostrou que não tinha nada, só tava com a garrafa pequena e redonda na mão. Aí eu deixei ele subir na moto. Fui rápido até a saída do bairro e deixei ele numa distância mais ou menos de uns 50 metros fora da entrada do bairro. Só que eu deixei ele numa rua bem larga, sabe? Por ser bairro novo, as ruas é um pouco mais melhor do que bairro que já é antigo, né? E deixei ele numa rua mais larga. Só que eu lembrei que eu ia continuar minha ronda fora do bairro, mas eu lembrei que faltou uma casa pra eu terminar esse bairro. E o pessoal que paga, eles gostam de escutar. Tem muita gente que fica de madrugada acordada. Às vezes a gente pensa que tá todo mundo dormindo, mas não. Tem muita gente que fica de madrugada acordada. E principalmente pessoas de idade. As pessoas, elas dormem muito tarde, pessoa de idade. E aí eu deixei ele lá e voltei pra fazer essa última casa. Só que eu só passo na frente da casa, apito, as câmeras das casas mostram que o guarda tá passando e sigo o meu rumo. E foi isso que eu fiz, segui meu rumo e saí. Só tinha uma saída desse bairro, que foi na onde que eu deixei esse cara. Só que isso demorou 1 minuto, 2 minutos no máximo. E essa rua que eu deixei, ela é uma rua reta, larga, comprida, para poder sair próximo do centro da cidade, que dá para ir andando. Só que eu voltei nessa rua e não tinha mais ninguém lá, porque de 1 a 2 minutos uma pessoa nessa rua não ia conseguir correr tão rápido que eu de moto não ia conseguir ver mais a pessoa. E também a entrada do bairro
seria na onde que eu entrei para fazer a última casa e por onde que eu saí. Então não tinha mais ninguém, nem dentro e nem fora. E isso foi o que me arrepiou, que eu lembrei do cara que eu deixei do lado de fora. Nunca aconteceu isso comigo. Tenho certeza que não era uma pessoa como qualquer um, que não era um ser humano. Mas me deixou muito intrigado, porque foi uma coisa rápida, uma coisa simples. Não sei se o ser apareceu pra mim pra falar algo, porque não teve nada demais. Eu não sei se pensava em querer fazer algo e não fez porque viu que eu ajudei. Não sei. Então fica isso que aconteceu comigo pra vocês. Muito obrigado e hoje tem ronda de novo. Você tem uma nova mensagem. Oi, Lucas. Olá, ouvintes do podcast, tudo bom? Meu nome é Thalita, eu tenho 33 anos, sou daqui de São Paulo e eu sou fisioterapeuta, atuo na parte hospitalar. Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu no começo da minha carreira. Eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos. Eu estava trabalhando num hospital, especificamente numa UTI, e era uma construção bem antiga. Então, não é como esses hospitais modernos, assim, que é tudo aberto, né? Que a gente consegue, onde a gente consegue ver todos os leitos. Era como se fosse uma casa. Tinha um corredor, pro lado direito tinha um quarto, aí com 2 leitos, né? Depois, seguindo esse corredor um pouco mais para a esquerda, tinha outro quarto e assim por diante. Então, a gente estando num dos quartos, a gente não conseguia visualizar outro quarto ou posto de enfermagem. A gente via só a parede do corredor, né? E eu estava em um desses quartos, trabalhando com um paciente. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o fisioterapeuta auxilia no ajuste da ventilação mecânica, né? Os aparelhos que ajudam a pessoa a respirar. E eu estava justamente auxiliando um senhor, né? Mexendo lá na ventilação dele. Ele estava acordado já, né? Então a gente estava tentando tirar esse suporte dele. Na realidade, eu estava sozinha. E ele olhando para mim assim, expliquei para ele o que eu ia fazer. E aí comecei a mexer no aparelho, mas ele simplesmente apagou. Assim, simplesmente parou de funcionar, apagou. E o homem ficou sem respirar, né? E aí eu fiquei desesperada, tentando arrumar, tentando achar uma forma. Eu era recém-formada, né? Hoje em dia eu sei que eu teria outros recursos, mas na época... E eu comecei a rezar, pedir para Nossa Senhora, por favor, me ajudar a resolver aquela situação. E assim, em questão de segundos, veio uma moça, ela era um pouco loira, meio ruiva, o cabelo bem cheio, assim, bem cacheado, vestida de branco, e a gente usava branco lá naquele hospital, né? Veio assim do meu lado, colocou a mão em cima do aparelho e ele simplesmente voltou a funcionar. Aí eu olhei pro meu paciente, vi que ele estava bem, né? Os sinais estavam estáveis, assim, graças a Deus, nada de pior aconteceu, né? Durou, assim, frações de segundo, ele estava respirando, os sinais deles estavam estáveis. E aí eu fui virar, né? Então, assim, a cama estava do meu lado esquerdo, o aparelho na minha frente e a moça do meu lado direito. Olhei para a esquerda para o paciente, olhei para frente para o aparelho e fui olhar para a direita para ver, né? Para agradecer a moça que tinha vindo me ajudar. E fui virando, até que eu dei a volta em mim mesma e não tinha ninguém. Falei, bom, a mulher é rápida, né? Terminei de fazer o que eu estava fazendo, fui até o posto de enfermagem e perguntei pro enfermeiro, né, onde estava aquela pessoa, descrevi. E ele deu risada, ele falou assim, não tem ninguém aqui, assim. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. E ele falou assim, você tem religião? Eu falei, sigo o espiritismo, né? Mas não assiduamente, assim. Ele falou, eu sou da Umbanda. Ele falou, aquele quarto ali daquele paciente específico é muito iluminado, é um senhor de muita luz. Então, provavelmente foi algum dos guias dele que te ajudou a ajudá-lo, né? E aí eu falei, uau. Confesso que até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, alguma encrenca no trabalho,
eu lembro dessa moça. Bom, é isso. Muito obrigada e até a próxima. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent, savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o cabelo em pé e olha que não é qualquer ventania que faz isso, hein? Ó, e também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou e também pode votar qual relato foi o mais sinistro essa semana. Ah, e também, se não for pedir muito, 5 estrelinhas aí pra espalhar a voz do além pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra pra contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site, você já sabe, www.apoia.se/Relatos do Além, né? Tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. Pois é, então é isso. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha.